Fala galera, beleza? Otávio na área de novo. Então, se você está assistindo esse vídeo neste momento e não é inscrito no meu canal, você poderia me ajudar se inscrevendo, dar aquela força que vai me ajudar muito a continuar aqui no YouTube, a compartilhar as minhas experiências com os idiomas que eu já estudei, que eu falo, que eu pratico todos os dias, toda semana. Isso vai me ajudar muito a continuar aqui no YouTube e a compartilhar conteúdo com vocês. E os likes, comentários são muito bem-vindos nesse momento para saber o que vocês estão achando dos vídeos, o que eu posso melhorar. Isso é muito importante para eu continuar aqui e continuar desenvolvendo os vídeos e compartilhando com vocês. Então, hoje eu gostaria de falar de algo que é muito importante no aprendizado de idiomas, que é o método. Então, você já ouviu falar no termo método tradicional? Então, o método tradicional é aquele que você vai encontrar na maioria das escolas de idiomas no Brasil, no mundo talvez, e é algo que, na minha visão, eu hoje, em 2023, não me agrada o método tradicional e é um método que eu encontrei quando eu estudei espanhol no colégio, português no colégio, inglês no colégio, inglês em escolas de idiomas aqui do Brasil e francês também em aulas particulares que eu tive de francês. Então, hoje o Otávio em 2023 é muito criterioso quando se trata de método de aprendizagem de idiomas. E eu não me agrada o método tradicional, porque eu acho que esse método não é eficaz. E o que é o método tradicional? Na minha visão, o método tradicional que é encontrado em muitas escolas de idiomas no Brasil e até mesmo no mundo, é aquele que foca principalmente, o foco principal é o estudo gramatical, o estudo teórico, com exercícios gramaticais. Imagina, você tem uma frase quase completa e tem um espaço em branco que você deve adicionar uma palavra para completar essa frase. Exercício puro de gramática, muito encontrado em livros didáticos, por aí, e isso é muito voltado para um método tradicional, que na minha visão ele foca principalmente a gramática, a teoria, e no final das contas o que é mais importante na minha visão é a comunicação, seja ela quando você fala, quando você escreve, quando você envia mensagens para as pessoas, como você faz na sua língua materna. Eu acho que você provavelmente troca mensagens entre seus amigos, sua família, por aplicativos de mensagens de texto, coisas do dia a dia, coisas que você faz, coisas que você fez, coisas que você vai fazer. Isso é algo do cotidiano, não? Então, troca de mensagens, seja uma conversa entre amigos, família ou algo mais formal, também é uma maneira de se comunicar, não? E eu vejo, assim, pela minha experiência com 4 idiomas já, agora com o quinto idioma que é o italiano, italiano eu comecei agora, mas das experiências anteriores, cara, foi muito método tradicional, e assim, ó, o método tradicional que eu encontrei não foi muito voltado para comunicação, para fala, porque assim, ó, eu nas aulas de espanhol, nas aulas de inglês, nas aulas de português, o foco era estudo teórico da gramática, advérbio, análise sintática, coisas gramaticais, exercícios muito gramaticais. No final, por exemplo, eu não falava em espanhol nas aulas, eu não falava inglês nas aulas, era muito leitura de texto, interpretação de texto, exercício voltado ao que você leu do texto, exercícios gramaticais, e não tinha comunicação, entendeu? Não tinha uma comunicação, seja ela por mensagem, seja ela por uma conversa, o que for. Então, isso foi o método tradicional que eu encontrei. E assim, ó, nas aulas de inglês que eu tive em cursos de inglês, eu não me sentia confortável para falar inglês na aula. Eu poderia até entender, poderia até estar entendendo, poderia estar entendendo muito bem as coisas, mas eu não me sentia confortável e eu acabava falando em português. Então, o que, que me ajudou a me comunicar em inglês e hoje ser capaz de falar com nativos em inglês, em francês, em espanhol e até mesmo português com estrangeiros, foi tendo chamadas de áudio com os meus amigos estrangeiros de outros países, foi fazendo videoconferência também para praticar a conversação. Isso em inglês eu já venho fazendo desde 2019 e foi isso que me ajudou muito a hoje ser capaz de falar
4 idiomas diferentes com pessoas de diversos países no mundo. E eu falo assim, português não é só aqui no Brasil ou nos países que falam português, também é com pessoas que estudam português de outros países que não têm o português como língua materna. Então eu já falei com todos os continentes do mundo, em inglês, já falei com pessoas em francês de diversos países, em espanhol, em francês, em espanhol, português. Então eu já tenho uma bagagem que isso vai me ajudar muito no futuro, se eu precisar viajar, se eu precisar usar o idioma, seja no mercado de trabalho, o que for, eu vou estar preparado, porque eu venho praticando, praticando todas as competências todos os dias. Uma vez uma professora falou, devemos desenvolver todas as competências, mas a principal competência que era falar o idioma, na minha visão, não era muito trabalhado em sala, era muito teoria, muita gramática. E assim, esse método tradicional não é o método que eu admiro, não é o método que eu gosto nesse momento. E semana passada eu estava assistindo uma entrevista em italiano de um poliglota muito conhecido da Itália, e ele estava falando exatamente sobre método tradicional. E meus amigos, eu não estou inventando esse termo. Se lá na Itália um poliglota conhecido aqui no YouTube falou desse método tradicional, lá na Itália, em outros países do mundo também existe esse termo e essa maneira de ensinar um idioma que você vai encontrar muito no Brasil e no mundo. E então ele estava falando exatamente disso. Eu também estava falando com meu amigo do Japão na semana passada sobre o método tradicional também, que ele também fala outros idiomas, estuda outros idiomas também. E assim, hoje eu sou muito criterioso quando se trata de método e não me agrada o método tradicional. E é só você analisar números aqui no Brasil. Se você fazer uma pesquisa rápida, pesquisa assim, quantas pessoas no Brasil falam inglês fluentemente? E eu encontrei um número de um website que me apresentou 1% da população brasileira fala inglês fluentemente no Brasil. Meu amigo, quantas escolas de inglês existe no Brasil? Olha, muitas escolas espalhadas no Brasil. E por que só 1% da população fala inglês fluentemente? Se existem muitos alunos que estudam inglês no Brasil, em diversas escolas do Brasil, e eu acho, na minha opinião, que é porque o método é ineficaz. Ou porque as pessoas falam, não tenho com quem praticar o idioma, meu amigo. Hoje, em 2023, com a tecnologia a seu favor, você tem muitos aplicativos que podem te auxiliar a aprender coisas novas, aprender muitas coisas nos idiomas e também praticar a conversação. Hoje é muito fácil falar com um nativo ou com uma pessoa que fala o idioma ou que estuda o idioma. Hoje, com a globalização, com a tecnologia, com a internet, é muito possível. Então, eu já falei com um americano uma vez que ele fala espanhol muito bem e se comunica muito bem em espanhol. Ele falou o seguinte, que ele aprende sozinho e ele nunca leu nada, absolutamente nada da gramática de espanhol, e ele fala muito bem, ele usa coisas da gramática para se comunicar em espanhol e usa muito bem, pronuncia muito bem as coisas. E ele me falou, eu nunca li nada da gramática e ele está falando, ele se comunica, ele entende. Então eu acho que esses métodos tradicionais, eles focam muito na gramática e focam pouco na comunicação, que é o que você vai encontrar no mundo real. Então, na minha visão, eu utilizo o meu método, que é basicamente muito prático, é muito voltado para a vida real, comunicação, seja por conversas, seja por mensagem, seja por leitura de conteúdo, seja por assistir vídeos no YouTube. E assim, é assim que eu desenvolvi as minhas habilidades nesses últimos tempos em todos os idiomas, e hoje eu sou capaz de falar com nativos em inglês, espanhol, francês, português com pessoas de outros países, pessoas estrangeiras, e agora estou no italiano e já consigo me comunicar mandando mensagens, entendo muitas coisas, e é questão de tempo para eu começar a
ter conversas reais em italiano. É questão de tempo. É um projeto para 2023 e eu sei que eu vou alcançá-lo. Então é isso. Fica aqui a minha dica. Analise bem o método tradicional. Se você não gosta, procure. Sei lá, é muito possível hoje estudar sozinho. Muitos poliglotas no mundo aprenderam todos os idiomas que eles sabem sozinhos. Então, não necessariamente precisamos de um professor para aprender o idioma, porque se você está com um método que no final das contas não é eficaz para você atingir seus objetivos, de nada adianta ter um professor. Tenha um professor que você vai conseguir alcançar os seus objetivos no idioma, seja na comunicação, que for, qual for o objetivo. Se você tem um professor que no final das contas você está anos e anos estudando, não saiu do lugar, não consegue atingir o seu objetivo, é sinal que o método não funciona e o professor provavelmente não quer que você aprenda tão rápido porque você está anos e anos e no final das contas não sai do lugar. Então analise bem, as aulas na minha visão são caras, são muito caras, e se você não está alcançando seus objetivos, você deve tentar aprender de outras formas. E hoje é muito possível aprender sozinho e ter contato com nativos de diversos países do mundo, com aplicativos, o que for. Hoje é muito possível. Então fica aqui a minha dica para você que quer atingir os seus objetivos no idioma. Na minha visão, o método tradicional para mim não me agrada e hoje sou muito criterioso e possuo o meu próprio método.